oferecimento de Rose Pisos, pisos porcelanatos, laminados, pisos vinílicos, pastilhas de vidro. Rose Pisos, um show de beleza para o seu lar. Peixoto Multimarcas, seminovos e usados com garantia de motor, câmbio e procedência. Peixoto Multimarcas, só fica a pé quem quer. E da Clínica Soul, acesse clinicasoul.com.br ou acompanhe pelas redes sociais Clínica Soul. A Rádio Planeta Guarani entra novamente ao vivo. Seja muito bem-vindo. Atenção ouvinte, dentro de 5 segundos, mais um show de transmissão. Aumente o volume. Começa agora. Bugre Online É rádio do coração do torcedor. Olá, meu amigo bugrino, muito boa tarde, seja mais uma vez muito bem-vindo. Eu sou Marcos Ortiz, estamos ao vivo agora. Hoje é quarta-feira, 29 de março de 2023, são 12 horas e 32 minutos. Vamos começar mais um Bugre Online aqui na Rádio Web Planeta Guarani. É uma horinha falando do Bugre na hora do seu almoço. Estamos aqui no Radiosnet, também no YouTube. Um grande abraço para você que está no YouTube acompanhando o nosso programa, né? Bugre Online todas as tardes, agora também no YouTube, para você curtir lá com imagens da Rádio Web Planeta Guarani, direto aqui dos estúdios da sala do Ortiz. Estamos ao vivo para mais um programa. Vamos falar de Guarani, que concretizou a negociação do Richard Rios ontem, né? A gente já trouxe os detalhes da informação, mas vamos trazer novamente para esclarecer a todo mundo, porque parece que tem gente aí que não entendeu ainda, por mais claro que a gente tenha explicado. Ou tem gente que não quer entender, né? Por mais claro que a gente tenha explicado. Quero agradecer a todos os veículos de imprensa aí que divulgaram a nossa informação sem crédito, tá? Muito obrigado a todos vocês. Vocês não tinham essa informação, não tinham como conseguir essa informação. Entraram lá no portal Planeta Guarani, pegaram a informação e divulgaram sem uma vírgula de crédito, tá? Então, muito obrigado a todos vocês. É praxe, né? É praxe, a gente está meio acostumado com isso já. A gente está acostumado até a ver a emissora de rádio no seu noticiário soltar as mesmas palavras que nós soltamos aqui no nosso programa, né? E não darem uma vírgula de crédito, mas muito obrigado a todos vocês, viu? Essa é parte do nosso trabalho também, né? Abastecer vocês, né? A comunicação do Guarani abastece a imprensa, a Rádio Web Planeta Guarani abastece a imprensa e a imprensa vende patrocínio a preço de ouro. E a gente fica aqui, né? A ver navios. Muito obrigado a todos vocês, viu? E como vocês todos já sabem, o Bugre Online agora é solo com o Ortiz, solo na apresentação, mas sozinho nunca. Eu conto sempre com você, então vem pro WhatsApp, meu amigo. Mande sua mensagem. 19 99 518 6483. Não entendi. 19 99 518 6483. Repita. 19 99 518 6483. Solta a voz, bugrino. Solta a voz, bugrino, como sempre em oferecimento dos nossos patrocinadores. Clínica Soul, ortopedia, fisioterapia e muito mais. Acesse e conheça clinicasoul.com.br. Peixoto Multimarcas, seminovos e usados com garantia de motor, câmbio e procedência. Precisa financiar, tem problema com score baixo? Procure o Max Peixoto pelo WhatsApp 1999-537-4992. Peixoto Multimarcas, só fica a pé quem quer. Rose Pisos, porcelanatos, pisos vinílicos, laminados. São 2 lojas em Campinas e 2 em Hortolândia. Rose Pisos, um show de beleza pro seu lar.
Nossos agradecimentos, como sempre, ao pessoal da Rose Pisos, da Peixoto Multimarcas e da Clínica Soul, patrocinadores da Rádio Web Planeta Guarani, empresas que acreditam nesse trabalho e trazem as suas marcas para cá. Muito obrigado, viu? Vocês ajudam também a abastecer a grande imprensa de Campinas com o patrocínio de vocês, viu? Muito obrigado, é sensacional para a gente contar com a confiança de vocês, né? E vamos junto falar de Guarani, mande sua mensagem, vamos resenhar bastante. O Guarani que vai se preparando para a estreia na Série B do Campeonato Brasileiro, só não sabemos com quem, né? Porque o elenco do Guarani está bastante desmontado aí, nós temos aí as saídas de jogadores constantemente anunciadas, né, e tal, então... Ontem tivemos mais as confirmações aí, ainda não pelo Guarani, mas sabemos já que o Bruno Michel deixou o elenco do Guarani. Sabemos também que o lateral direito Lucas Marques deixou o elenco do Guarani. Sabemos que até o final dessa semana o Nicolas Careca deixará o elenco do Guarani. E aí já se vão de 9 a 10 peças, né? 9 a 10 jogadores deixaram o elenco do Guarani. Eu quero saber como é que vai ser essa operação de multiplicação do elenco, né? Porque o seu Rodrigo Pastana perdendo 10 jogadores, diz aí que vai contratar 4 a 5, né? Vão chegar 4 a 5 jogadores aí até o final da semana. Vamos falar sobre janela de transferência. Então a gente trouxe a informação já há 2 ou 3 dias, né? Creio eu que na segunda-feira, né? Hoje é o terceiro dia que a gente está repetindo a mesma informação. Existe a possibilidade de a CBF postergar a janela de transferências, tá? A CBF estuda estender o fechamento da janela de transferências até o dia 20 de abril. Essa janela fecha agora, se nada acontecer, no próximo dia 4, né? Dia 4 de abril fecha a janela. 4 de abril é terça-feira da semana que vem, viu, pessoal? A partir daí, ninguém pode contratar jogador de outro clube. Jogador que esteja vinculado a outro clube não pode chegar mais para clube nenhum. Existe a possibilidade. O que está atrasando para a tomada dessa decisão? A intenção da CBF é aumentar a janela de transferências apenas para os clubes que estão disputando finais de competições estaduais. Com isso, todos os outros clubes que não estão disputando finais de campeonatos estaduais, como é o caso do Guarani, né? Campeonatos estaduais, competições regionais, né? Como é o caso do Guarani, seriam prejudicados, porque não poderiam contratar, ao tempo em que esses outros clubes podem a qualquer momento contratar outros jogadores. O debate que está estabelecido e o que impede do anúncio oficial dessa situação até agora é o seguinte: imagine, por exemplo, uma situação. O Água Santa, por exemplo, está disputando a final do Campeonato Paulista. Eu vou falar do Água Santa para não falar do Palmeiras, tá? Está disputando a final do Campeonato Paulista. O Guarani pode ter interesse na contratação de um jogador do Água Santa. E que, obviamente, o Água Santa não pode liberar esse jogador até o final da partida final, né, do campeonato estadual. Entendem? É isso que tem emperrado aí essa negociação. É isso que tem emperrado aí esse anúncio de extensão da janela de transferências do futebol brasileiro, tá? Infelizmente, a CBF toma uma decisão, ao menos a decisão inicial da CBF de atender apenas os clubes que estejam disputando finais de competição, ela é injusta, né? Eu estou falando aqui de Água Santa para ilustrar aqui perto o nosso exemplo, mas, por exemplo, o Guarani pode ter interesse em qualquer jogador que esteja disputando uma final de estadual, qualquer outra estadual, tá? Qualquer outra estadual. E o Guarani não poderia contratar esse jogador, mas qualquer outro clube que esteja disputando uma final de estadual e vá disputar a Série B do Campeonato Brasileiro pode, né? Poderia, né? Então é isso que está emperrando. Nos próximos dias a gente vai ver quem vence essa queda de braços aí, tá? Entre CBF, clubes, para a extensão da janela de transferência. Eu, se fosse o Guarani, botaria as barbas de molho. Trabalharia com a data da janela de transferência fechando no dia 4 de abril, o que já me deixa muito assustado, porque o Guarani até agora não anunciou ninguém. Nós sabemos que tem 2 jogadores aí treinando no elenco do Guarani já, né? O João Vitor, atacante, que veio da Portuguesa, e o Matheus Bueno, né? Volante, que veio lá do futebol português. Eles estão treinando com o elenco do Guarani já há algum tempo. Devem ser anunciados nos próximos dias. Existem várias outras especulações, mas e aí? Aí o Pastana nega que venha pacote de reforço, então vão ser 4 ou 5 e nós vamos entrar na competição com 20 atletas, 20 e poucos atletas, né? Não aguenta. Nós vamos fazer o primeiro ciclo lá, até a segunda janela de transferência, com um pouco mais de 20 atletas no elenco. Nós vamos enxertar esse elenco de jogadores da base.
É isso que nós temos cobrado aqui nesse tempo todo. Para vocês que não entenderam até agora essa cobrança, é isso que nós temos cobrado aqui esse tempo todo na Rádio Web Planeta Guarani, tá? Então, cabe ao Guarani agora mostrar o seu trabalho. O que nós queremos agora é ver esse pessoal do Guarani trabalhando, né? Um trabalho que parece não ser muito a afeição deles lá, né? Parece não ser muito a afeição, principalmente do executivo de futebol, Rodrigo Pastana, com salário altíssimo para fazer esse trabalho e que patina no mercado, né? Bom, vamos lá, vamos começar a repercussão aqui das mensagens enviadas pelos nossos amigos. O Edu Boca abre hoje o nosso WhatsApp, solta a voz, Edu. Boa tarde, Ortiz. Tira uma dúvida. Com a venda do Richard Rios, 6 milhões, eu não sei o valor correto do Jamerson, mas dizem de 2 a 3 milhões. Enfim, vai que seja 9 ou 8 milhões que o Guarani tem. Mas aí ontem você e o Edinho falaram que tem grana para poder montar o elenco. Mas, segundo o Fabinho lá, quando ele deu a entrevista, então o Guarani tem que cobrir o que foi gasto além, né, o ano passado, a montagem anterior, né? Tem os atrasos lá de direitos de imagem. Esses valores não vão ter que cobrir isso primeiro, para depois ver o quanto de líquido realmente a gente vai ter? Eu fiquei com essa dúvida, ou eu tô entendendo tudo errado. Até mais, senhor. Edu, você fez uma pequena confusão, mas vamos lá, vamos tentar esclarecer aqui. O próprio Fabinho, numa das respostas que ele deu lá ao jornalista Lucas Rossafa, né, na postagem que falava de atraso de salário no Guarani, e a gente já trouxe essa postagem do Fábio Araújo aqui, né? O Fábio dizia o seguinte: todo e qualquer débito que o Guarani tenha anterior a 10 de março não pode ser pago mais negociado diretamente com o Guarani. Ele entra na negociação lá da recuperação judicial. Tá? Então o Guarani, ainda que queira, não pode pagar. Eu acho que o Guarani pode pagar o 13º. O 13º salário, sim, o Guarani pode pagar. Além disso, mas 13º é só sobre CLT, não incide direito de imagens, tá? Então o Guarani deve ter aí uns 600, 700 mil reais de 13º para pagar. E o restante o Guarani não pode furar mais a recuperação judicial. Essas dívidas, elas entram no pacote da recuperação judicial. É por isso que a gente até falou isso, viu, Edu? Então, você até fez uma confusão aí, né? Eu fiz uma matéria no Planeta Guarani, te convido a ler a matéria porque ela está esclarecendo bem a negociação do Richard Rios. O Guarani recebeu 5 milhões pelo Richard Rios. O Richard Rios recebeu mais 1 milhão, né? O Richard e o empresário dele receberam mais 1 milhão. É até bom porque você me permite esclarecer novamente isso, né? Foram vendidos ao todo 60% dos direitos do Richard Rios, 50% que pertenciam ao Guarani e 10% que pertenciam ao atleta, pelo total de 6 milhões. 5 milhões do Guarani e 1 milhão do atleta e do seu representante, tá? O Guarani recebeu como contrapartida para a negociação mais 15%. O Richard Rios tinha 25% dos seus direitos. Ele repassou ao Guarani, por conta da negociação, mais 15%. Esses 15% estão divididos assim: 10% deles o Palmeiras pode comprar do Guarani a qualquer momento por R$1 milhão, que é o valor inicial da negociação, tá? E os 5% restantes fica livre no mercado. Se o Palmeiras vender o Richard Rios, o Guarani tem 5% de participação do total adquirido pelo Palmeiras numa eventual venda do Richard Rios, isso a qualquer tempo, tá? Em qualquer momento que essa negociação aconteça, tá bom? Então, o que a gente disse ontem foi basicamente isso. O Guarani tem um acréscimo de orçamento muito grande. Com esse acréscimo de orçamento grande, o Guarani pode ousar um pouco mais no mercado. O Guarani pode, sim, ousar um pouco mais no mercado. Agora, o problema é o seguinte: e o tempo para isso, né? O tempo está acabando. O tempo para contratações vai se encerrar agora, na terça-feira da semana que vem. Hoje é quarta-feira, nós temos menos de uma semana para isso. Lembrando que nós temos um fim de semana no meio disso tudo, né? Fim de semana não tem expediente. Então o Guarani, se o Pastana planeja anunciar 4 a 5 jogadores no final dessa semana, ou até o final dessa semana, no começo da próxima semana ele vai ter que anunciar no mínimo mais 5 também, né? No mínimo mais 5 também, né? Para que a gente possa pelo menos repor numericamente a quantidade de atletas que ele planeja trabalhar. Ele fala que no máximo 30, então que ele tenha 30 atletas para começar o trabalho. Sob risco de o Guarani disputar todo um primeiro ciclo de Série B com um número muito reduzido de atletas, né, Edu? Essa é a nossa preocupação, tá bom?
Acho que eu consegui esclarecer o amigo aí na confusãozinha feita sobre a venda, sobre o aporte de dinheiro, né, sobre o pagamento de dívidas e tudo mais. O Guarani, com a recuperação judicial, ele não pode mais pagar diretamente seus credores, sejam eles quem forem. Tá? Sejam eles quem forem. Então esse pacote vai todo entrar lá na dívida abordada pela recuperação judicial do Guarani. Tá bom, Edu? Um abraço. Solta a voz, Guilherme Sampaio. Fala, Ortiz, boa tarde a todos os amigos bugrinos. Ortiz, a resenha é uma, né, cara? O Guarani não tem time no momento, janela se aproximando aí do fechamento, né? Sexta-feira aí a gente tem praticamente o encerramento do mês. E aí, vamos ter tempo hábil para escrever jogadores para o início do campeonato? Ou vamos passar 2, 3 meses até a 12ª rodada, se eu não me engano, jogando com um time totalmente alternativo, né? Vamos jogar fora aí cerca de 36 pontos, né? No início de campeonato. Por mais que o seu Pastana diga, vai vir esse, vai vir aquele, ou a mídia diga que o Guarani vai apresentar não sei quem, não adianta, cara. 1, 2 jogadores sozinhos não vão fazer milagre. Né, os outros times do Guarani que tiveram sucesso, entre aspas, né? Por exemplo, de 2021 a gente tinha vários jogadores jogando bem, vários jogadores de nível, né? No mínimo 4 a 5 a gente pode citar. Agora, se o seu Pastana acredita que com 2, 3 jogadores de nível bom ele vai formar um time competitivo, tá errado, cara. A gente precisa de mais consistência nisso aí. Mas, segundo a imprensa de Campinas, né, vem uma surpresa aí. Até sei quem foi o Zé Ruela que passou essa informação aí, mas tranquilo. Vamos aguardar aí, que infelizmente o que dá pra gente fazer é isso, né, no momento. Opa, fala, Guilherme. A gente até bateu uma resenha rápida hoje, né, pelo WhatsApp sobre esses temas todos aí, né? Até fiz uma brincadeira para o Guilherme, né? Vamos falar do nome que a torcida do Guarani adora, que é o nome do Regis. Eu vou dizer a vocês o seguinte, o Guarani nunca esteve tão perto de contar com o Regis como está agora, tá? Eu tenho a informação de que a diretoria do Guarani esteve lá em Atibaia, onde o Coritiba faz sua pré-temporada, conversando diretamente com o Regis, e me parece que a diretoria conseguiu convencer o Regis a aceitar a proposta e se transferir para o Guarani. Tá? Eu não posso garantir essa informação, mas eu posso dizer que essa é a informação que eu tenho. De que houve uma conversa direta com o atleta lá e que nessa conversa eles conseguiram convencer o Regis a aceitar a proposta do Guarani. Mas vamos falar sobre o Regis, então. O Guarani anuncia a chegada do Regis, né? Legal, pô, maravilhoso, muito legal. O Guarani contratou o Regis. E aí depois, o Regis vai entrar em campo e até brinquei com o Guilherme, vai ser assim, né? Regis recupera a bola pelo Guarani no lado direito do campo de defesa, toca a bola pro Regis lá no meio de campo, domina Regis, gira o corpo, abre a bola na esquerda pro Regis, dominou Regis, ganhou a linha de fundo, cruzou, a bola bateu, sobrou pro Regis na entrada da grande área, ele bateu e é gol. É assim, né? Nós só temos o Regis. E agora? Nós só temos Regis, né? Não dá, você não monta um elenco com um jogador só, por mais importante que ele seja. Né? Ele precisa dos carregadores de piano, ele precisa dos limpadores de piano, ele precisa dos tocadores de piano para fazerem a música, né? E tudo mais. Né? E até o Guilherme está me ajudando agora bastante. Olha quanto a gente tem que estar preocupado. Ó, ele diz aqui para mim que ele fez um levantamento agora e com as saídas que a gente já sabe que vão acontecer no elenco, já incluindo também o Jamerson, o Guarani conta hoje com 19 jogadores no elenco. 19 jogadores é nada. 19 jogadores não dá para fazer 2 times. Aí você tem que incrementar com jogadores da base para fazer o time reserva e o time titular num treinamento. 30 jogadores eu já acho pouco para disputar a Série B do Campeonato Brasileiro. Imagina 19, né? Então é isso, gente. O Guarani nunca esteve tão próximo de contar com o Regis. Essa é a novidade. Tá? Eu vou até desempenhar aqui, trocar ideia com vocês sobre a minha tese. Eu acho até que o Guarani conseguiu acertar a negociação e o Regis aceitou vir para o Guarani. E acho eu, sem informação, isso não é informação, é especulação, tá? Que o Guarani está guardando o anúncio do Regis lá para a festa de domingo, quando vai comemorar os seus 112 anos. Acho, vou deixar bem condicionada essa informação. Acho que o Guarani está guardando o anúncio do Regis para a festa de domingo lá, quando vai comemorar 112 anos de fundação.
Mas ainda assim eu não posso me deixar enganar ou iludir pela chegada do Regis apenas. Eu preciso de um elenco. Seja com Regis ou sem Regis, eu preciso de um elenco, né? Para jogar a Série B do Campeonato Brasileiro. Né? Não só eu, né? O Guarani precisa de um elenco, né? Para jogar a Série B do Campeonato Brasileiro. Então é essa situação que nós estamos vivendo. Nós estamos perdendo todas as nossas energias com um único atleta, que é importante, sim, lógico. O Guarani muda de patamar contando com ele. Se ele vier jogando o futebol que já jogou por aqui, o Guarani muda completamente seu patamar na competição. Mas ele é só o Regis por enquanto, ele é apenas um jogador. Um jogador que precisa de pelo menos outros 29 para estarem juntos com ele, para poderem fazer o diferencial, para poderem fazer o diferente na competição. É isso que eu gostaria que todos entendessem. Né? É necessário que nós continuemos cobrando aqui do Conselho de Administração e do Rodrigo Pastana que eles contratem jogadores urgentes. Por quê? Porque nós não temos elenco. Olha aí, 19 jogadores é o que resta para o Guarani. Tem mais 2 treinando lá, dá 21. Ainda não dá 2 times. Ainda não dá 2 times, porque 2 deles, no mínimo, são goleiros. Né? Não dá 2 times de linha, gente. É essa a situação que nós estamos. É por isso que nós estamos preocupados aqui na Rádio Planeta Guarani. Né? A gente não faz oba-oba, a gente não faz aquela coisa de vamos folcloricamente iludir o torcedor. A gente trata na real, a gente fala na real, né? Vamos começar ouvindo os nossos comentaristas, então? A primeira mensagem enviada hoje é do Fernando Lovato. O Fernando vem chegando com seu comentário pré-gravado. Solta a voz, Fernandão. Fernando Lovato. Guarani! Boa tarde, Ortiz. Boa tarde a todos os meus amigos e amigas da Rádio Planeta Guarani. Estamos aqui hoje, dia 29 de março de 2023, uma quarta-feira, para mais um comentário no Bugre Online. Ortiz, pelo visto até agora, né? Eu tô fazendo o áudio agora de manhã, nada de novidades sobre contratações no Guarani. Mas chegou o treinador, tio. Chegando o treinador, o que a gente consegue? Agora precisa montar um elenco, né? Um elenco de acordo com o treinador quer. E o que o treinador falou? Que é um time forte, intenso, agressivo na marcação e tentando fazer a linha lá na frente, né? A marcação lá na frente. E isso requer o quê? Mas muito preparo físico, Ortiz. Então, não sei se é a característica desse elenco, porque quando forçou em alguns jogos essa marcação lá em cima, alguns jogadores machucaram. Apesar, agora a gente vai ter muitas saídas aí de alguns jogadores que também faziam isso. Então, Ortiz, de repente, apesar de não mudar a preparação física do Guarani, que vai ser fixa, isso eu acho importante. Eu acho importante os jogadores e a preparação física entender esse raciocínio do Pivete, que é um jeito que ele gosta de jogar, né, Ortiz? Nem sempre dá para implantar o jeito que o técnico gosta, né? Tem uns que são teimosos. Aí e implanta de qualquer jeito, independente da característica dos seus jogadores. O Pivete me mostrou não ser assim. Ele gosta, tem um jeito de jogar, mas também joga de acordo com o que o time apresenta, né? Tanto na parte técnica, física e tática. Então, eu acho que esse handicap é bom para o Pivete aí. E tomara que isso dê certo, né, Ortiz? E agora, quais os jogadores que vêm, né, Ortiz? O que eles pensam lá dentro? Nós temos a nossa opinião aqui, né? E fugir na questão só da opinião, né, Ortiz? É questão matemática. Se a gente precisava de 4 ou 5 jogadores para reforçar o elenco, para começar uma Série B boa, saindo esse tanto de jogador que saiu, uns por deficiência técnica, outros por venda, aí pela qualidade técnica, né? E como até o Pivete fala, mérito dos jogadores, e é verdade, agora precisa repor. Mas vão vir jogadores à altura? Não sei. Às vezes não vão vir jogadores que são famosos, né? Que tenham um currículo bom, mas podem vir jogadores que queiram vencer, que possam suplantar esses que estão saindo com uma qualidade boa. Jogadores que a gente nem conheça, né? A probabilidade de dar errado é grande, mas o Guarani tem essa coisa, né, Ortiz, de não trazer jogadores, apesar de todos os jogadores assim, com um pouco mais de nome que a gente traz, ou não joga bem ou vai embora rápido, né? Então a gente tem esse problema aí também. Então a mescla seria importante, né, Ortiz? Uma mescla de jogadores experientes,
jogadores com mais força, com a molecada também, complementando o elenco. Isso seria o ideal. Agora, nem sempre o ideal é o possível, né? Isso não só no Guarani, mas na nossa vida, né? Então vamos ver como o Guarani monta. Falando sobre as negociações, né, Ortiz? Eu queria falar sobre a venda do Richard Rios, né? Os moldes aí que foram divulgados, principalmente em primeira mão pela Rádio Planeta Guarani. Eu acho uma baita de uma venda, Ortiz, uma baita de uma venda. Ah, mas o Palmeiras vai faturar muito mais com ele? Provavelmente, mas olha a vitrine do Palmeiras e a vitrine hoje do Guarani. Olha o mercado do Palmeiras de venda de jogadores, de compra, e é o mercado do Guarani. A gente tem que pensar nisso, né, Ortiz? Ah, mas poderia segurar ele. Não, o contrato dele acaba em final do ano. E a gente perderia ele sem ganhar um tostão. E aí as críticas viriam. Então a gente tem que tomar um pouquinho a mão na consciência. Essa diretoria tem bastante coisa pra gente criticar, a gente critica aqui. Mas essa coisa da venda, de conseguir o dinheiro, é um passo importante para o Guarani. É um passo importante para as finanças do Guarani. A gente reclama tanto que não tem dinheiro, disso, aquilo. Agora, pelo menos, vai dar um alívio. Pode ser momentâneo, desde que a gente use o dinheiro de uma forma correta, né? E essa é uma grande dúvida, né, Ortiz? Mas eu acho que dá um fôlego aí para a gente, para a Série B, para tentar disputar ela, para tentar subir. Hoje não dá para falar isso, pelo elenco que a gente tem. Quem sabe lá na frente, os resultados vindo, a gente consiga fazer isso, né, Ortiz? E hoje tem Boa Noite Bugrão, hein? Hoje tem Boa Noite Bugrão a partir das 20 horas. Eu e o Ortiz ali resenhando bastante sobre o Guarani. Tomara com alguma novidade durante a tarde, tá bom? Bom programa para você. Uma boa tarde. Fiquem todos com Deus e fui! Valeu, Fernandão. Só não vai bater o carro à tarde, hein? Não vai bater o carro e correr pro hospital com a pressão alta, hein, Fernandão? Pelo amor de Deus, eu preciso de você no Boa Noite Bugrão de hoje, hein? Coitão, valeu, meu amigo. Um abraço. Espero que esteja tudo bem aí com você. Temos seu áudio aqui já, sinal de que tá tudo bem com o amigo também, né? Tá se recuperando, tá tudo em paz, né? Fernando, sobre o sistema de jogo do Pivete, é óbvio, ele detalhou como ele gostaria que seu time jogasse, né? Ele detalhou qual que é o seu sistema de jogo favorito. Assim como o Mozart, quando chegou ao Guarani, já disse de cara que o sistema de jogo dele favorito era o 4-3-3, né? Isso não quer dizer que ele vai jogar nesse sistema de jogo. Ele depende basicamente das peças que serão entregues a ele para montar o seu sistema de jogo, né? É meio natural isso, né? Agora, ele vai ter que mostrar que ele consegue se adaptar. Lá no Tombense ele mostrou. Daqui a pouco no comentário do Edinho eu vou trazer um dado sobre o Bruno Pivete, até agregando ao comentário do Edinho, que é elogioso a ele. Mas no Tombense ele conseguiu. Mas o Tombense terminou em 15º, mas o Tombense fez uma campanha melhor que a do Guarani. Mas como, Ortiz? Se o Guarani terminou em 10º, o Tombense terminou em 15º, como que o Tombense pode ter feito uma campanha melhor que o Guarani? É que o Tombense em algum momento na competição luziu, né? O Tombense em algum momento da competição ameaçou. Já o Guarani não, o Guarani apenas participou da Série B do ano passado, conseguiu uma arrancada final que o levou da vice-lanterna do campeonato, ou da lanterna em algumas rodadas, à 10ª colocação. Ótima recuperação, mas apenas se recuperou o Guarani, né? Já o Tombense não. Daqui a pouco, para não dar spoiler da minha resposta ao comentário do Edinho, eu vou segurar essa informação. E sobre a negociação do Richard Rios, Fernando, eu acho que tem muita gente que prefere criticar por criticar, né? Tem gente que não tem dados, subsídios suficientes na mão ali e prefere criticar, e aí ele vai criticar mesmo, né? Tem gente que mesmo com a nossa postagem, comenta na nossa postagem lá informação diferente do que a gente postou, né? O que a gente pode fazer, né? A gente não pode fazer nada, o que a gente pode fazer é dar boa informação, né? Para mim, a negociação do Richard Rios foi a melhor que podia ser feita. Ela é boa? Eu não considero excelente, eu considero uma negociação boa, a melhor que poderia ser feita, considerando também o fato de que é um atleta que veio para o Guarani de graça, né? Um atleta no qual o Guarani não investiu um centavo, contou com ele desportivamente, deixou frutos para o Guarani e pode trazer frutos futuros também, né? Ele pode render no mínimo mais 1 milhão por 10% dos seus direitos e depois mais alguns milhões numa venda futura do Palmeiras com 5% preservados pelo Guarani. Então é uma negociação boa, gente. Não dá para bater o pé aqui. Vender jogador é a coisa mais natural do mundo. Vender jogador é a coisa mais natural do mundo. Parece que nós desaprendemos disso, né, quando falamos de Guarani. Valeu, Fernandão. Um abraço, meu irmão. Tamo junto, viu?
Vamos fazer o giro aqui dos blocos do nosso Bugre Online, vamos para a mensagem dos nossos patrocinadores e a gente volta já com o segundo bloco. Chegou uma entrevista do Bruno Mendes, então temos que correr também para apresentar o Bruno Mendes hoje à tarde em entrevista. Vamos lá para os patrocinadores da Rádio Planeta Guarani. Você conhece a Clínica Soul? Joelho, coluna, ombro, cotovelo, mão, punho, quadril, pé, tornozelo... Fisioterapia, oncologia ortopédica, clínica médica e dor, ortopedia pediátrica, núcleo de medicina esportiva, tudo isso você encontra na Clínica Soul. Acesse já clinicasoul.com.br ou acompanhe pelas redes sociais. Querendo comprar ou trocar o seu automóvel, mas seu score está baixo? Você é autônomo ou não tem CNH? Venha para a Peixoto Multimarcas. Temos a melhor equipe da região para aprovar o seu crédito. Temos os melhores carros com procedência. WhatsApp DDD 19 9 95 37 49 92 ou pelo telefone DDD 19 32 25 99 43. Instagram @Peixoto Multimarcas _CPS. Facebook Peixoto Multimarcas. Um show de beleza pro seu lar. É Arroz e Pisos, economia e qualidade. É a certeza de encontrar o melhor preço da cidade. Agilidade na entrega e o melhor atendimento. Temos tudo em porcelanatos, pisos e revestimentos. Show de beleza pro seu lar. É Arroz e Pisos, você em primeiro lugar. Arroz e Pisos. Tá aí, nosso agradecimento, como sempre, aos nossos amigos patrocinadores, Rose Pisos, Clínica Soul e Peixoto Multimarcas. Junte-se a eles, traga a sua marca para cá. Vem para a Rádio Planeta Guarani, você não vai se arrepender não. Você vai estar ajudando a fazer um trabalho sério, um trabalho honesto, um trabalho de torcedor para torcedor, mas bem comprometido com a verdade, viu? Seja sempre muito bem-vindo. Vamos abrir o segundo bloco aqui, trazendo mensagens lá do YouTube. O Tozen, grande Tozen, tá no YouTube. Opa, boa tarde, Ortiz. Hoje conseguindo acompanhar ao vivo por aqui. Seguimos só na Reza Braba para ter um elenco. Bom trabalho. Reza Braba que não tá ajudando muito, né, Tozen? Porque até agora nada, né? Nada. Nossa preocupação já tá aí, nós já demonstramos qual é a nossa preocupação aqui. E a preocupação do Guarani, qual que é, né, Tozen? Ô, Amaury Bush, oizinho pra você também, Amaury. Ele manda sempre um oizinho lá com a mãozinha. Poxa vida, manda uma mensagem, escreve aí, fala alguma coisa, dá uma opinião, poxa. Fala Sérgio Santos, boa tarde, Bugrinos. Espero que o Pivete esteja participando ativamente da escolha de possíveis reforços. Quero acreditar que ele tem alguns jogadores preferidos para trazer. Ô Sérgio, mas peraí, o Pivete chegou ao Guarani anteontem, né? O Pivete chegou ao Guarani uma semana antes do fechamento da janela de transferência. Essas negociações já teriam que estar bem andadas, né? O Pastana disse na coletiva de apresentação do Pivete que ele tinha alguns jogadores já pré-acordados, mas que deixou claro para esses jogadores que eles precisavam esperar a chegada do novo treinador para concretizar a negociação. Então espero eu que agora o Pastana, com esses jogadores já pré-acordados e a aprovação do Bruno Pivete, apresente esses atletas, né? Eu acho que essa responsabilidade não é do Bruno Pivete, a responsabilidade é de quem tinha que ter trabalhado até agora e não trabalhou. E nesse caso, exclusivamente do seu Rodrigo Pastana, né? Ele não bateu no peito dizendo que quem manda e quem comanda o departamento de futebol do Guarani é ele. Chegou a hora dele mostrar isso, né? Chegou a hora, nós só estamos cobrando aqui a promessa que ele fez, né? Ou as bravatas que ele mesmo falou, né? Chamou a responsabilidade para si, tem o ônus e o bônus. Né? Então, cara, nós estamos perdendo os 4 principais jogadores do elenco, né? Vamos falar do Castan, suporte lá na zaga. Ah, mas o Castan não era tudo isso. Gente, o Castan fez uma boa campanha pelo Guarani no Campeonato Paulista. O Jamerson, eleito o melhor lateral esquerdo da Série B do ano passado. Tá indo embora, né? O Jamerson tá indo embora. O Richard Rios, assim, eu nem preciso falar sobre o Richard Rios, sobre a importância dele para o time do Guarani, né? E o Giovanni Augusto, que era o único meia que o Guarani tinha. O Guarani não tinha outro meia, seja bom ou ruim, goste ou não goste do Giovanni Augusto, ele era o único meia que o Guarani tinha, né? Então desmontou todo o pilar do time. Aí bota aí o Gênison, que foi titular em vários jogos, já foi embora também. O Kozlinski foi titular em boa parte da campanha, foi embora também.
Cadê as reposições? Nós vamos continuar confiando? Aguarde e confie, é isso? A diretoria do Guarani, o Rodrigo Pastana, querem uma carta em branco assinada pela diretoria, dizendo assim, assinada pela torcida, dizendo assim, vai lá que nós confiamos em vocês. Eu não consigo fazer isso. Eu não consigo. Não consigo mesmo, de verdade. Não consigo fazer isso. Eu tenho a minha preocupação aqui. Não dá para assinar uma carta em branco dizendo, em vocês eu confio. Não dá. Ô, dona Laide, boa tarde para a senhora, boa tarde meus companheiros preferidos. Ortiz, eu concordo plenamente com o que você disse sobre o Guarani brigar para subir. Não está sobrando dinheiro, mas terá dinheiro suficiente para montar um time competente e subir para a Série A do Brasileiro. Essa é a hora e o momento de subir, chega de desculpas. Times com menor investimento que o Guarani estão conseguindo fazer campanhas melhores que a gente. Beijos. E contra o Avaí, o Léo vai no jogo, Ortiz. Ele prometeu, nossa senhora. Pera aí que tem até vinhetinha agora, dona Laide. Pera aí, o Léo Bueno vai pro jogo? Aleluia, conseguimos então tirar o Léo Bueno de Godoy do sofá e vai pro jogo. Oh, que alegria, que bom, que bom. Que o Guarani faça um bom jogo, né? Para que ele tenha vontade de voltar em todos os outros também, né, dona Laide? E aí deixa a senhora em paz um pouquinho, né? Um beijo para a senhora. É o que a gente pensa aqui, viu, dona Laide? A gente não tem a razão, mas é o que a gente pensa, né? É assim que a gente entende que seja a situação. É assim que a gente gostaria que a situação acontecesse, né? Prometer é fácil, gente. O difícil é cumprir. O difícil é cumprir. Prometer é muito fácil. Muito fácil. Muito fácil mesmo, tá? Vamos lá, vamos para o segundo comentário então do nosso programa, comentário do Edinho, e depois eu quero trazer uma informação complementar. Solta a voz aí, Edinho. Nada de bicão, ele só toca curtinho. Fala, Edinho. Guarani! Tarde Ortiz, amigos do planeta, 29 de março, quarta-feira. Mais um dia, né, Ortiz? De expectativa para a torcida, a gente esperando esse camisa 10, que alguns jornalistas estão dizendo que está para chegar, né? Uns dizem que é o Regis, outros que é o Nazário, até o Nenê foi citado, né, Ortiz? Mas a gente vai esperar, ver o que vai acontecer, né? Tem algumas informações vindas de Curitiba, que evoluiu a transação com o Curitiba. Uns dizem que o Regis não está na negociação, outros dizem que quem não está é o Fabrício Daniel. Então vamos aguardar e vamos ver o que o Guarani se pronuncia, né? Nós temos domingo o aniversário do Guarani, dia 2 de abril, né? Inclusive com festa nas quadras do Guarani. Quem sabe o Guarani não dá um presente para sua torcida no domingo e apresenta um jogador que a torcida vai gostar, né, Ortiz? Então vamos aguardar as informações oficiais e vamos torcer para que o Guarani acerte em cheio nesse atleta, né? Nesse camisa 10, para renovar o ânimo da torcida, que está muito chateada com todas as saídas que nós tivemos na última semana. Eu estava fazendo uma pesquisa com relação ao Bruno Pivetti, com relação ao trabalho dele na Tombense, e vi números interessantes aqui, né, Ortiz? No final do primeiro turno da Série B do ano passado, o Tombense, que jogava em Moriaé, né, não tinha torcida, num estádio que não era dele, numa cidade que não era dele, com a menor folha de pagamento do Campeonato Brasileiro, da Série B de 22, o time do Tombense estava em quinto lugar, né? Só atrás do Cruzeiro, Vasco, Bahia e Grêmio, né? Uma baita campanha do Bruno Pivetti no primeiro turno da Série B do ano passado. O time caiu muito, os jogadores foram negociados, né? E aí muitos clubes se reforçaram no segundo turno. O Tombense acabou caindo muito, mas fez uma baita campanha no primeiro turno da Série B de 22, revelando alguns jogadores interessantes, né? O Everton Galdino, por exemplo, foi para o Grêmio, alguns jogadores foram vendidos, e a Tombense, que é um time de empresários, fez o seu papel, e o Bruno Pivetti fez um belo papel no primeiro turno do ano passado. Lembrando que o Guarani termina o primeiro turno em 19º e o Tombense termina em 5º lugar. Então temos aí uma esperança de ter um treinador para fazer um bom trabalho. Ele fez um bom trabalho na Tombense com um elenco bastante humilde, com uma folha de pagamento bastante baixa, e isso para nós é uma esperança que mesmo com esse elenco enfraquecido, ele possa organizar esse time até a chegada dos jogadores
para substituir os melhores do elenco, né, que estão deixando o Guarani, e que o Pivete, a gente torce para que ele consiga organizar esse elenco, mesmo enfraquecido, e consiga fazer um bom começo de campeonato brasileiro da Série B, até que os jogadores contratados entrem no time e possam dar mais força, né, Ortiz? Isso na verdade é uma esperança, né? Porque é a única esperança que a gente tem hoje, né? Pela lentidão e pela falta de competência do seu Rodrigo Pastana, o Guarani está bastante atrasado no seu projeto, né? E a gente torce agora para que as pessoas que estão chegando ao Brinco de Ouro possam compensar a lentidão e a inoperância do nosso superintendente de futebol. Um grande abraço, meu amigo, e um ótimo programa. Valeu, Edinho. Deixa eu complementar um pouco esses dados que você traz do Bruno Pivete, né? Vamos lá. Eu diria a você, Edinho, que o Tombense, não há Tombense, né? O Tombense foi o Guarani do primeiro turno, né? Porque o Guarani no segundo turno fez uma campanha de G4, né? O Tombense no primeiro turno fez uma campanha muito próxima de G4, mas eu tenho que acrescentar mais um dado aí. O Bruno Pivete ele não fez a campanha toda pelo Tombense, ele fez 32 jogos. Quem começa o Campeonato Brasileiro da Série B do ano passado comandando o Tombense é o Emerson Maria. E o Emerson Maria foi demitido na 6ª rodada. E o Bruno Pivete assume na 7ª, que é exatamente o jogo do Tombense contra o Guarani. Terminou 1-1 lá, né? Que a gente fez 1-0 e tomou um empate, né, do Tombense, lá em Muriaé, tá? Quando o Bruno Pivete assume o Tombense, na 7ª rodada, o Tombense era 19º colocado. Ele assume o Tombense sem vencer uma partida na competição, não vence também na estreia, né? Na vice-lanterna do Campeonato Brasileiro da Série B, e termina o primeiro turno na 5ª colocação. E essa boa campanha do Tombense, ela se estendeu até ali por volta da 8ª, 9ª rodada da Série B. O Tombense manteve o nível de campanha, depois caiu, depois entrou em queda livre, não teve fôlego, né? Não teve fôlego ali. Então o trabalho do Bruno Pivete ele é melhor do que esse que a gente apresentou aqui ainda no seu comentário. Ele assume um time como o Mozart, né? O Mozart assumiu um Guarani ali na penúltima colocação, né? Teve um pouco mais de tempo para buscar essa recuperação do que o Pivete naquele primeiro turno, né? Mas no segundo turno ele faz uma campanha de G4. Então é uma campanha muito parecida, né? O Tombense fez com o Bruno Pivete uma grande campanha em boa parte da Série B. Por isso que eu digo que a campanha deles foi melhor que a nossa. Porque em algum momento eles incomodaram lá em cima. E nós não, nós nos incomodamos com a parte de baixo o tempo todo, né? Essa negociação Guarani, Coritiba, Jamerson, jogadores do Coritiba, ela é tão obscura, né? A gente tem tanta informação pingando por aí que o que eu posso dizer agora é o seguinte: o Guarani nunca esteve tão perto de contar com o Regis, que é a informação que eu trouxe aqui já no programa. Mas eu não sou louco de dizer aqui que o Guarani vai anunciar o Regis, tá? O que eu posso dizer é que o Guarani nunca esteve tão perto de contar com o Regis. E aí eu já vou para a mensagem do Angelão aqui. O Angelão manda aqui: Ortiz, boa tarde. Eu ouvi dizer que o Regis se despediu do elenco do Curitiba em Atibaia. Então, como eu disse, a informação que eu recebi é que a diretoria do Guarani foi até Atibaia e conversou diretamente com o Regis. E aí conseguiu convencê-lo, tá, Angelão? Eu não tenho essa informação de que ele se despediu do elenco, tá? E caso o Regis venha, pode vir também o Fabrício Daniel. Esse é um bom jogador, hein? Angelão, vamos lá. No dia da coletiva do Bruno Pivete, eu conversei com algumas pessoas lá do Guarani, né? Pessoas da diretoria do Guarani, não o Rodrigo Pastana, porque com ele eu não tenho muito diálogo. E eu ouvi de algumas pessoas da diretoria do Guarani que o Fabrício Daniel não interessava ao Guarani, que é um jogador que eles não gostam do perfil, é mole? Eu ouvi isso. Não, esse cara a gente não conta, o único jogador do Coritiba que nos interessa é o Regis, e não sei o que, não sei o que. E agora a gente está vendo aí a possibilidade de ver o Bernardo também nessa negociação, né? O Bernardo seria aquilo que o Edinho trouxe no programa de ontem, né? Do jogador bom que para trazer o bom você tem que trazer um ruim junto, né? Então a única explicação lógica que eu tenho é essa, né? O Guarani não aceitou trazer dois jogadores bons, né? Preferiu trazer um bom e um ruim a tira-gosto, viu, Angelão? Se concretizar essa informação da vinda do Regis, tá?
O Dantas, boa tarde, Ortiz e amigos bugrinos, quarta-feira, Pastana. Cadê o time que você disse que teríamos pro brasileiro? Até agora nós só perdemos. Acorda, Pastana, Dantas. Quarta-feira, falta menos de uma semana. Faltam 6 dias e nesses 6 dias tem um fim de semana no meio. Então nós temos aí 4 dias úteis para registrarmos jogadores no bid da CBF e eles terem condição de jogo para todas as 12 primeiras rodadas da Série B do Campeonato Brasileiro, sob pena de não termos elenco para jogarmos essas 12 primeiras rodadas, Dantas. Esse é o buraco no qual o atual CA do Guarani, o novo CA do Guarani e o Rodrigo Passana colocaram a torcida bugrina, viu? O Marco, boa tarde, Ortiz. Quanto o Guarani economizou em média com a saída dos bondes do Mozart, Nicolas Careca, Vilela, etc. Essa economia poderia contratar muito Murilo Rangel, Vaguinho, Thales, Matheus Mancini, zagueiro, seria uma boa para o Guarani. Thales jogou no Guarani. Acho que o CSA contratou. Não acho, eu tenho certeza. O Thales tem contrato até o final do ano com o CSA. O Matheus Mancini também tem contrato. Se eu não me engano, o Matheus Mancini está no Ituano, né? Se eu não me engano, está no Ituano, o Matheus Mancini. Quanto o Guarani economizou? Não sei, Marco, não sei, mas estipula aí que o Guarani, não é economizar, né? Que o Guarani deixe de gastar aí minimamente uns 300 mil, 400 mil de folha salarial com a saída de todos os jogadores que já deixaram o elenco, tá? Talvez até mais, talvez a 500 mil, porque tem o Genison nessa barca também. O Genison era um dos maiores salários do elenco, né? Então, creio eu que o Guarani esteja deixando de gastar um bom dinheiro, tá bom? Eduardo Oliveira, Ortiz e amigos bugrinos, boa tarde. Eu acho que o Guarani não deveria fazer esse jogo treino contra o São Paulo, pois não temos nenhum time titular no momento. Então, Eduardo, não temos time titular, não temos time reserva, não temos nada, né? Como é que marca, né? O Guarani não confirma, mas eu tenho a informação de que no sábado haverá um jogo treino contra o São Paulo. Vamos ver. O último foi tão segredo, né, que a gente não conseguia saber nem o placar, nem as escalações, nem nada, né? E conseguimos aí na Bacia das Almas trazer, né? É isso aí. Vamos ouvir o Bruno Mendes. Bruno Mendes, chegou agora o material. Eu nem tive condição de ver em que situação chegou esse material. Vamos às cegas aqui, ouvir a entrevista do Departamento de Comunicação do Guarani com o Bruno Mendes, que chegou agora, tem 4 minutos e meio de duração. Solta a voz aí, comunicação do Guarani, Bruno Mendes. Bruno, depois aí de um mês aí praticamente você foi apresentado, você já vinha treinando antes com o elenco. Eu queria que você contasse pra gente como que tá a readaptação, né, do Bruno, né? Você já conhece a casa, mas como que tá assim, adaptado novamente ao Brinco de Ouro? Com certeza, sendo a melhor possível, né? Já conheço aqui, como eu falei na outra entrevista, né, na minha apresentação aqui, estou em casa, me sinto bem, né? Tenho história aqui e com certeza estou dando o meu melhor, estou me desempenhando muito bem nos treinamentos para poder chegar na Série B bem, né? 100% ali para poder ajudar o Guarani. E já faz um mês e pouco, né, que eu já venho preparando. Tive já 2 jogos da Taça Independência que foi bom também para pegar ritmo de jogo, né? Isso é importante. A gente vai ter alguns jogos treino também antes da Série B para preparar o time para chegar bem para a Série B. E falando, você comentou aí desses jogos da Taça Independência que foi importante para você readquirir, né, o ritmo de jogo. E como que está a sua preparação assim e do elenco para esse campeonato que é tão difícil? Sem dúvida, a gente queria ir longe, chegar na final, ser campeão da Taça Independência, mas infelizmente acabamos no meio do caminho, né? Mas foi bom para adquirir o preparo físico, principalmente para mim, né? Que eu já vinha de um ritmo inativo com o time, né? Mas vinha me preparando pessoalmente, sozinho. Isso foi muito importante e agora para a preparação do time a gente vem preparando bem. Chegou o novo treinador, né? Agora o método dele é diferente, um pouquinho diferente dos outros que já vinham, né? Cada treinador tem seu método, a gente agora estamos trabalhando o método que ele quer. Vamos fazer o melhor para poder chegar bem na Série B. E falando agora, Bruno, de uma questão, no grupo do Guarani tem muitos atletas vindo das categorias de base. Temos o Rafael, o Theo, o Felipe, Ian, tem vários. E você é um atleta que né, oriundo das categorias de base. O que você procura assim para passar para eles conseguirem assim manter o foco, manter o bom futebol, evoluir para se tornar um jogador de futebol que é tão difícil? A gente tenta passar a experiência que a gente já viveu, né? Eu com 28 anos podendo ver os meninos subir aí é um orgulho, fico muito feliz, né?
Porque o Guarani foi um celeiro de grandes craques que teve aqui, né? Isso, fico muito orgulhoso, tento ajudar os meninos no treinamento, em posicionamento, tento dar um toque neles para poder melhorar, né? Porque quem tem a ganhar é o Guarani e são eles, né? Para poder se despontar aqui, se profissionalizar bem aqui, entendeu? Para poder ter voos maiores, né? Isso que eu procuro ajudar e passar o melhor para eles, porque eu pude já viver isso aqui. E como minha terceira passagem, né, fico feliz por poder sempre estar vindo aqui e sempre poder acompanhar novos atletas podendo subir da categoria de base. E isso é muito gratificante, né? Ô Bruno, deixa eu aproveitar aqui ajudando o Vitor. No jogo contra a Portuguesa, você, aliás, antes do jogo da Portuguesa, certo, você ficou um bom tempo treinando. Sim. Não sei se ansioso, com vontade de entrar, mas não podia. Aí veio a Taça Independência e você pôde jogar. E quando você se apresentou lá pro quarto árbitro, porque ele levantou a placa, você prestou atenção no estádio do Brinco de Ouro? Pô, é ruim, né, ficar de fora, né? Só treinando, não podendo jogar, não podendo ajudar e sem poder fazer nada, só torcendo ali da arquibancada. Mas na hora que eu pude jogar, pô, sentir a emoção e voltar ao estádio ali e o povo gritando, e ver a torcida gritando meu nome, pô, não teve explicação, pô, foi um sentimento ali de, sei lá, um orgulho e poder vivenciar isso de novo, né? Isso aqui para mim, como eu falei, é minha casa, fico muito feliz de poder estar aqui, poder ajudar o Guarani e pode ter certeza que eu vou dar meu melhor como sempre eu fiz e tenho certeza que não só como eu, mas meus companheiros vamos dar o nosso melhor para poder colocar o Guarani onde merece. E a entrevista do Bruno Mendes, ajude o Guarani, Bruno. Ajude o Guarani, você vai estar se ajudando todo mundo, né? Eu tenho certeza que o seu coração é bugrino também, né? Nós sabemos disso. Ajude o Guarani que você vai estar se ajudando e ajudando muito o Guarani. Ajude esses meninos da base, né? Que estão subindo agora. Faça sempre que possível essa proteção aos meninos da base, né? Essa orientação aos meninos da base. Você vai ser importante para o Guarani, viu? Você vai ser importante. Apesar de muita gente achar que não, você vai ser muito importante para o Guarani nessa Série B de Campeonato Brasileiro. E o Bruno já trouxe aí o detalhe, né? A metodologia de trabalho é diferente do Bruno Pivetti com os anteriores, né? Olha aí. É o problema, né? Pouco tempo para a implantação de uma metodologia de trabalho diferente, né? Deixa eu corrigir a informação aqui, pessoal. Ó, não é nem corrigir, é atualizar. O Guarani planejava o jogo treino contra o São Paulo. Graças a Deus, Deus ouviu as nossas preces e agora o Guarani fará um jogo treino no sábado, sim, mas um jogo treino contra o Rio Branco em Americana, tá? Então, assim, o jogo treino do Guarani vai ser contra o Rio Branco em Americana, tá? Então, aí já melhora um pouquinho, né, a nossa perspectiva, né? Dá para dar uma movimentada no elenco lá, sentir os caras em ritmo de jogo e tal, né? Então, para nosso alívio aqui, não vai ter mais jogo treino contra o São Paulo, tá? O jogo treino vai ser contra o Rio Branco em Americana, tá bom? Vai ser no sábado esse jogo treino. Infelizmente, a gente não vai ter muita informação dele, porque o Guarani até nem deve confirmar a realização dele, né? Um abraço para todo mundo aí ligado na Rádio Planeta Guarani. Pô, chegaram os números parciais, números muito legais, viu? Daniel de Santa Rosa de Viterbo. Boa tarde, amigo Ortiz e Rádio Planeta Guarani tem 3 metas. A Rádio Planeta Guarani tem 3 metas esse ano. Parece que a primeira foi cumprida, o Léo vai para o estádio. A segunda é ajudar o Guarani a conseguir o acesso. Não, acho que o Guarani precisa se ajudar, viu, Daniel? A gente não tem esse poder, não. E a terceira é fazer o dono da Combirita casar, o Emerson. Eu não sei qual dessas metas é a mais difícil, é só para descontrair. Bom, uma nós já conseguimos, que parecia quase impossível, né? A segunda, eu não sei se a gente consegue, se a gente tem poder para isso. E a terceira, estamos tentando, né? Vamos tentar. A gente pode até não bater a meta, mas a gente se esforça muito para conseguir, viu, Daniel? Deixa eu voltar para o YouTube aqui, tem poucas mensagens lá no YouTube. Vamos pagar o restante das mensagens do YouTube aqui da Rádio Planeta Guarani. O Aldo Luiz Arena, boa tarde, Ortiz, fecha a janela dia 4 e nada de contratação. E a novela Jamerson, se fosse eu, já batia o martelo e vendia. Tá com palhaçada essa troca com o Regis aí, Ortiz. É a sua opinião, né, Aldo Luiz? Eu sou contrário a ela, né? Eu acho que você fecha um bom negócio ou você não fecha negócio nenhum, né? Se não for para fechar um bom negócio, eu não fecho negócio nenhum.
tá? Não acho palhaçada não, só acho que tá enrolada, né? Tá enrolada, talvez fosse mais fácil conduzir, né? O Mauri Bush de novo, ó, tchauzinho pra você, Mauri. O cliente sincero, Fábio Ortiz, o Boa Noite Bugrão é apenas no Radiosnet? Sim, é só no Radiosnet, o cliente, porque à noite a gente tem a participação remota, à noite o programa não é só comigo, tá? Sempre tem eu e um dos nossos comentaristas, né, participando. E eles fazem remotamente, aí eu não consigo colocá-los no ar remotamente aqui, tá? Até daria, mas aí depende da conexão de internet deles, conexão de internet no Brasil nunca é tão boa, tá? Então, para dar qualidade ao programa, por ser remoto com a participação deles, a gente faz só no Radiosnet, tá bom? Mais uma aqui para a gente ouvir o comentário do Cleitão, que é o último, e passar a régua no nosso Bugre Online dessa tarde. O Guilherme Sampaio, solta a voz, Guilherme. E complementando, Ortiz, eu vi bastante torcedor, até o pessoal aí de mídia tradicional falando sobre Bruno Nazário. Cara, eu posso estar equivocado, mas eu não acredito, né? Não tem informação nenhuma, né? Só sei que ele tem contrato até novembro, agora no final do ano, né? Até o dia 30 de novembro de 23. Ele iniciou agora no começo do ano na Chapecoense, né? E ele tá indo bem lá, cara. E eu não sei se seria tão simples tirar ele de lá, né? O empresário dele não é muito afeito a fazer negociações com o Guarani. Mas enfim, aí outra informação, isso aí eu vi na imprensa de Curitiba, tá? Não sei se é informação ou especulação. Que o Guarani, um dos motivos de não aceitar o Fabrício Daniel foi pelo extracampo. O próprio Curitiba, né, ele não tá tendo mais tantas oportunidades por causa disso, né? O extracampo dele é meio complicado, é um rapaz que gosta bastante do sereno. E então um dos motivos que fez o Guarani não querer contar com esse jogador, segundo a imprensa do Paraná, foi isso. Guilherme, aí é a informação deles, né? Eu até nem comento isso, porque eu sempre digo aqui que eu não quero jogador para casar com a minha filha, né? Eu quero jogador para jogar pelo Guarani, né? Se o cara for bom jogador, para mim é interessante. Se o cara não for bom jogador, para mim não é interessante. Acho que botar ele na linha, botar ele na rédea é função do executivo de futebol, do gerente de futebol, do departamento de futebol, né? Vamos aguardar. Bruno Nazário, nossa. Empresário, a gente tem que falar aqui. O empresário do Bruno Nazário é o Nenezini. Guarani, há alguns anos, não faz nenhum negócio envolvendo o Nenezini mais, né? Ele se distanciou do Guarani depois daquela proposta de terceirização lá. Tem contrato realmente lá até o final do ano, vai ficar até o final do ano por lá. Nesse eu não vejo a menor possibilidade, não, né? O pessoal falou de Nenê do Vasco e tal. Até o Edinho falou, o Nenê mora aqui perto, mora em Jundiaí. Eu falei, quem sabe, né? Mas eu não acredito, não. O jogador que o Guarani pode anunciar é o Regis, até por toda essa informação que eu já trouxe aqui. Essa reunião da diretoria do Guarani com o Regis lá em Atibaia, onde ele faz pré-temporada com o Coritiba e tal. Isso pode ter dado um empurrãozinho final aí na negociação, tá? O Eduardo do Centro, Ortiz, beleza, meu irmão? O mundo não gira, ele capota. Olha o careca Messi voltando. Ainda bem que não viramos essa página. Forte abraço, fica com Deus. Edu, ainda não voltou, tá? Ainda não voltou. O que eu disse é o Guarani nunca esteve tão perto de ter a volta do Regis como agora. E a maior prova de que a maior prova de que o Regis era o maior proibitivo dessa negociação é que ela se estende até agora exatamente porque o Guarani bateu o pé no Regis, que só aceita a negociação se vier o Regis, né? Se fosse tão simples assim, já teria negociado, né? Um abraço, viu, Edu? Vamos aguardar, tá? Leandro, eu não sei de onde você tirou essa informação, mas se os grupos de WhatsApp estiverem fomentando isso, não é verdade, não. Ortiz, boa tarde, tô chegando agora, atraso de salário e ameaça de greve. Só se for na Piruada ou na Prefeitura de Campinas, Leandro. Só se for por lá, pelos lados do Guarani, não. Tá bom? Não sei de onde surge esse tipo de informação aí, viu? O Everson apagou 2 mensagens aqui. Valeu, Everson. Vamos para a mensagem do Júnior de Jacareí. Boa tarde, Ortiz. Estou ligado. Abraços. Abraço, meu querido. Vamos junto. Vamos preparar aqui o comentário do Cleitão. É o último que nós temos aqui pré-gravado. Depois a gente vem para o encerramento do nosso programa, as últimas mensagens e o encerramento do nosso Bugre Online dessa tarde. Cleitão vem chegando aí com seu comentário também. Vamos ver o que ele traz para a nossa resenha. Provavelmente mais um falando
da chegada do novo técnico, de metodologia e da falta de contratação de jogadores. Quer ver? Vamos tentar adivinhar o comentário do Cleitão, até porque não sobra muito para comentar, né, Cleitão? Tá difícil a coisa, viu? Chega aí, Cleitão. Cleitão. Guarani. Fala, Ortiz, muito boa tarde para você, boa tarde para o nosso amigo e para nossa amiga, ouvintes ligados aqui na Rádio Web Planeta Guarani, abrindo a porta para falar desse bugre que vai se preparando pelo Nomúcio, né, Ortiz, em relação à estreia no Campeonato Brasileiro da Série B, vai estrear contra o Avaí em casa, no Brincão de Ouro da Princesa. E de tudo que a gente está vendo, né, Ortiz, de todo esse movimento ou não movimento, né, já que o que nós temos de concreto é a chegada do nosso treinador, né, do Bruno Pivetti, e por enquanto de duas peças, né, que para nós não estão a contento, né, a chegada do João Vitor, que veio da Portuguesa, né, e do menino que veio lá do Curitiba, o Bruno, né. Então, muito pouco até agora, né? A gente ouviu da boca do Pastana que 4 ou 5 jogadores vão chegar aí até o final da semana, fica a expectativa para esses jogadores, embora a gente já debateu amplamente, entende que essa quantidade de jogadores num primeiro momento é pouco, né? Até porque 4 ou 5 jogadores, ele tinha falado lá atrás, né? Quando nós ainda não contávamos com as saídas dos jogadores que acabaram trocando o Guarani por outros clubes após o término do Campeonato Paulista. E aí, quando a gente começa a fazer a análise, né, Ortiz, dessas chegadas, né, ainda que tardias, a gente chega a uma conclusão de que o que a gente vai ter que ver, acima de tudo, nas qualidades que o Bruno Pivetti possui, é o poder que ele vai ter de fazer com que o time do Guarani remodelado, remontado, né? Esperamos que reforçado, né, Ortiz? O que é o reforço? É o jogador que chega para poder ajudar a mudar o patamar da equipe, né? Isso é um reforço, né? É reforçar a equipe. Torcer para que o Bruno Pivetti tenha, em uma das suas características, a capacidade de se fazer entender de maneira rápida, para que o Guarani possa ter um entrosamento rápido e possa estar apto, já para a estreia, de colocar os conceitos do treinador dentro de campo, né, Ortiz? Ele vai precisar muito dessa capacidade de fazer com que o Guarani tenha uma cara rápida, para que o Guarani possa entender as suas propostas e reproduzir isso dentro de um cenário de jogo. Eu espero muito que dê certo. A estratégia é arriscadíssima, né, Ortiz? Aliás, a gente já viu em outros tempos que essa estratégia é extremamente arriscada. Então agora a gente vai realmente, na base da torcida, ficar esperando que esses jogadores possam responder de maneira rápida para o treinador, que possam entregar ao Guarani de maneira, como um flash mesmo, tudo aquilo que a gente espera para a equipe. Lógico que tudo isso a gente está falando, como eu bem falei ali no início dessa explanação, de que nós esperamos que cheguem jogadores de um nível interessante para o Guarani até o final dessa semana, né, Ortiz? Para que a gente possa ter condições de ver o Bruno Pivetti dar uma cara. Não tem como você trabalhar algo no quesito de uma boa ofensividade, no sentido de um bom plano de jogo, né? Características do Bruno Pivetti, né? Se a gente não tiver para ele o material humano necessário para que ele possa implantar essas filosofias. Eu entendo que, como ele mesmo disse na sua apresentação, gosta também de um futebol ofensivo, gosta de um time que pressione quando não tiver a bola para tentar retomá-la no menor tempo possível. Entendo tudo isso, mas se ele não tiver jogador para essas características, por mais que ele também tenha declarado que tem adaptabilidade ao elenco que lhe é proposto, vai ficar complicado da gente pensar aí em esquemas, em variações, com um time tão curto como o que o Guarani apresenta. Enfim, acho que vão chegar os jogadores. A grande questão é
se até a estreia do Campeonato Brasileiro, o Pivete vai conseguir dar essa cara logo nas primeiras rodadas. Esperamos que sim, né, Ortiz? Esperamos que sim, e que o Guarani possa, por que não, nos surpreender nesse início de campeonato, embora as projeções não são animadoras devido a toda essa lentidão durante esse processo de montagem da equipe. É isso, Ortiz. Hoje à noite tem Fernandão, hoje à noite tem você no nosso Boa Noite Bugrão. Vou ficar ligado aqui, como sempre, ouvindo as coisas do nosso Bugrão. Grande abraço a todos, fiquem com Deus e valeu! Encheu bastante linguiça aí, hein, Cleitão, no seu comentário, hein? Cara, eu não quero criar expectativa de como vai ser, de como vai deixar de ser. Eu quero ver o jogo, eu quero ver o time entrar em campo, né? A gente já comentou aqui, não adianta trazer um jogador bom e não trazer mais ninguém para jogar do lado dele, né? Você não faz omelete sem ovos. Se o Bruno Pivete não tiver um elenco, ele pode ser o melhor treinador do mundo, ele também não vai fazer milagre, não vai produzir milagres, né? Então, nós temos agora que cobrar o trabalho da diretoria do Guarani e do seu Rodrigo Pastana, no mínimo até o dia 4 de abril, que é quando encerra essa primeira janela de transferência. Até o dia 4 de abril, esses caras têm que mostrar que vieram, esses caras têm que mostrar que estão trabalhando, que estão preocupados, que estão comprometidos com o Guarani, né? Até o dia 4 de abril. Depois do dia 4 de abril, as nossas cobranças já serão outras, né? Aí nós vamos começar a cobrar sistema de jogo, metodologia. Como você diz, o Cleiton gosta de usar palavras difíceis, né? Adaptabilidade. Meu. Gente, para quem não entendeu, adaptabilidade é a capacidade de se adaptar, tá? Vamos torcer, né? Cara, resumindo tudo, vamos torcer. Só vou deixar claro uma coisa aqui. A Rádio Web Planeta Guarani é um projeto de torcedor para torcedor. Nós somos torcedores do Guarani aqui, apesar de fazermos algo muito parecido ao jornalismo esportivo, né? E talvez com a seriedade que muitos jornalistas esportivos não fazem. A Rádio Web Planeta Guarani é um trabalho feito de torcedor para torcedor. E como torcedores, a nossa principal preocupação é com o Guarani. Nós jamais vamos vazar uma informação aí, recebemos uma denúncia anônima. Denúncia anônima pode ser, por exemplo, um chita passando uma informação lá para tacar fogo no terreno, né? Para tacar fogo no quintal, entendem? Então, nós temos que ter seriedade, né, gente? Não vai ser eu quem vai sair propagandeando essa afirmação que o Leandro trouxe pra gente aqui no meio do programa, tá, Leandro? Desculpa se eu te frustro com isso, mas não é a nossa metodologia, não. A gente não está aqui para falar mal do Guarani ou para dificultar a situação do Guarani. Tenho certeza que essa situação não é real. Tenho certeza, até por conversar com as pessoas que administram o Guarani, que a situação do clube salarialmente não é essa, tá? E mantenho aqui a minha boa informação de que não existe esse problema, não, tá bom? Mas vocês acreditam em quem vocês quiserem. Eu sou responsável pelo que eu falo, né? Não pelo que os outros falam, tá? O Everson, chegou a mensagem dele agora, ele tinha apagado a primeira, agora ele mandou uma meio longa. Vamos ler aqui, Everson, vamos lá. Otis, boa tarde, família Bugrina. O Jamerson saindo, será que o Corinthians empresta o Bidu para nós? Quem sabe, né? O Bidu não tá agradando lá. Se o Guarani tiver um bom relacionamento com o Corinthians, quem sabe, né? Agora é sério, a nossa torcida é forte, unida, linda e empolgante. Basta a diretoria montar um time que consiga mostrar um pouco de qualidade, jogar bem, ter raça e envolvendo a torcida. Temos que começar bem a Série B. Assim a torcida abraça o time desde o começo e as chances de acesso aumentam muito. Havendo esse envolvimento, torcida, jogadores e diretoria, tem sido complicado nos últimos anos e a torcida está com a pulga atrás da orelha. A torcida levou o Guarani ao acesso da Série A2 para a Série A1 e também da C para B. Basta um time para lutar pelo acesso. Eu acredito que a nação bugrina vem junto. Cara, a torcida depende do time e o time depende da torcida, né, o Everson? Na verdade, esse é o resumo, né? A gente sempre fala aqui. O que leva o torcedor ao estádio é um time que o agrade, né? Nós temos lá a nossa média de 4 mil torcedores que vão a todos os jogos, ótimo, legal, maravilha. O que leva os outros ao estádio é algo que os agrade, né? Eles vão atrás de algo que possa empolgá-los, que possa agradá-los, eles vão atrás de um bom espetáculo ou de uma boa arrancada, né? Esse início de Série B, ele é marcante para o Guarani, como é o início de toda a Série B. Perdão que a garganta não está muito boa, não.
Lembro da campanha de 2009 no acesso do Guarani. O Guarani subiu em 2009, por quê? Porque, entre outras coisas, ele passou as 6 primeiras rodadas da Série B com 6 vitórias, né? 6 vitórias consecutivas ali nas 6 primeiras rodadas, né? Foi perder a sua invencibilidade na competição jogando em casa contra o Paraná depois disso, né? Então, o início da Série B é o momento em que o clube acumula gordura. Tá? O Guarani tem que... Por isso que a gente está cobrando aqui a atitude e a atividade dessas pessoas que fazem o futebol do Guarani. Atitude e atividade. Por quê? Porque nós não podemos ainda, faltando agora menos de uma semana para o fechamento da janela de transferências, não termos nada. Absolutamente nada. Aí o torcedor fica nervoso. Vocês não têm noção do nível de cobrança que eu faço a essas pessoas aqui pelo WhatsApp. É muito grande. Eu escrevo coisas aqui que são basicamente as coisas que eu falo para vocês no ar. Eu cobro ativamente essas pessoas aqui. Algumas já até pararam de me responder, porque ficaram bravinhas, né? Dirigente não convive muito bem com crítica, viu, pessoal? Dirigente não combina muito bem com crítica, tá? Tem dirigente que não gosta. Fica melindrado lá porque o cara tá me criticando e tal, então eu não vou nem responder esse cara. Mas nem por isso eu vou deixar de cobrá-lo. Se ele vai ler ou se ele não vai ler, é problema dele. Eu vou fazer a minha parte. Né? Então o Guarani agora, nessa montagem de elenco, vai mostrar a sua cara, vai mostrar que vai na Série B do Campeonato Brasileiro, né? Eu prefiro começar bem e melhorar na segunda janela de transferência do que começar sem nada, começar mal e usar a segunda janela de transferência para consertar o rumo, né? Esse teria que ser o planejamento, mas planejamento e Guarani parece que não estão combinando muito, né? Planejamento e Guarani parece que são palavras completamente antônimas nesse momento, né, de Guarani. Sei lá, né? Valeu, Everson, um abraço. Só deixando aqui a última mensagem aqui do nosso querido Padre Sabino, tá aí na tela aqui a campanha de arrecadação para Páscoa. Ó, restam mais 2 dias, hoje é dia 29, eles vão arrecadar até o dia 31, que é sexta-feira, então, pessoal que puder ajudar, para que você que está no YouTube aí, o Pix está na tela, é só fazer a sua... doação lá para o Padre Sabino. Quem tiver dificuldade, pede o Pix para a gente, que a gente passa aqui no WhatsApp, tá? R$15 para comprar uma caixa de bombom para as crianças lá da comunidade dele e podemos ajudar na campanha de Páscoa deles lá, tá bom? Acho que vai dar tudo certo. Padre, estamos tentando, hein? Tamo junto. Nunca nos esquecemos do senhor não, viu? O senhor é muito importante para nós aqui também e fazer a Páscoa dessas crianças é um grande desafio para a gente, viu? Tamo junto. Um abraço para o senhor. Bom, pessoal, entre idas e vindas, né, entre boas e não tão boas informações assim, terminamos aqui o nosso Bugre Online dessa quarta-feira, dia 29 de março, né? A partir das 8 da noite a gente volta, eu e Fernando Lovato e eu, e vamos falando ao vivo no Rádiosnet para todos os nossos amigos ouvintes sobre o Guarani, das 8 às 10 da noite hoje com o Fernando Lovato, já fica aqui o convite, tá? Muito obrigado a todos vocês que participaram mandando mensagens, muito obrigado a todos vocês que participaram apenas nos ouvindo, tá na reprise, muito obrigado, tá ao vivo, muito obrigado, tamo junto, tá chegando mais uma mensagem aqui, peraí, a gente paga a última. Wellington Bonifácio, boa tarde, Ortiz, você tem razão em vários pontos, mas acho que o mais relevante é que o Guarani precisa começar bem. Estatisticamente, quem fecha o primeiro turno na frente normalmente sobe, não dá para entender, arriscar desse jeito. Pô, mas foi exatamente o que eu disse, Wellington, foi exatamente o que eu disse. Não sei se você não entendeu o que eu disse, mas a sua mensagem é exatamente a mensagem que eu transmiti aqui, né? Não por coincidência, na Série B de 2009, que foi a última que nós subimos, nós tivemos 6 vitórias nas 6 primeiras rodadas, né? E isso nos deu gordura, né? Tá bom? Um abraço, viu, meu amigo? Obrigado pela companhia conosco aí na hora do almoço também. E à noite a gente vai para o nosso Boa Noite Bugrão, tá bom? Grande abraço para todos vocês, gente. E até a próxima, se Deus permitir. Mas que a próxima seja bem próxima. Valeu!